Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu voltei para falar um pouco sobre a carreira de docente, então para aqueles profissionais que pretendem encontrar um emprego como professor, acho importante falar de algumas dicas, falar de algumas coisas que eu vivenciei e que também eu tinha dúvida quando eu estava querendo entrar nessa carreira docente. E hoje eu vou falar um pouco sobre os benefícios de um professor. Eu nunca trabalhei em uma escola estadual ou municipal, a não ser quando eu fiz estágio, que era o obrigatório, mas eu já passei por 3 instituições particulares, uma de pequeno porte, uma de médio porte, e atualmente eu estou numa escola de grande porte. E os benefícios mudam de escola para escola. Então é isso que eu vou falar nesse vídeo para vocês. Eu espero que ajudem vocês também a tomar melhores decisões. Bom, nas 3 instituições de ensino que eu trabalhei, eu sou, e eu fui CLT, então os maiores benefícios, dentro disso é ter os benefícios de um CLT, que é férias remunerada, 13º salário, acesso, e eu acho que esses já são benefícios, mas existem outros também que a escola pode optar por oferecer para os seus funcionários. Então, o que é obrigatório a todas as escolas darem para os professores é uma cesta básica. Então, independentemente da escola que você trabalhe, se é CLT ou não, todas as escolas elas precisam garantir uma cesta básica. E essa cesta básica ela também difere de escola para escola. Então, por exemplo, as escolas menores, elas precisam dar uma cesta básica para os professores de no mínimo 12 quilos. Eles contam por número de alunos. Então, aquelas escolas que têm um número de 100 alunos ou menos, tem que garantir uma cesta básica de 12 quilos, e aquelas que ultrapassam 100 alunos, elas precisam oferecer no mínimo uma cesta básica de 24 quilos. Tem algumas escolas ainda que preferem não oferecer a cesta básica e sim o dinheiro. Então, eu já trabalhei em uma escola, por exemplo, que não dava cesta básica, dava aquele cartãozinho, que você passa no mercado, e o valor ele é bem pequeno. Então, hoje está em torno de 104, 107 reais, se eu não me engano. Então, é um valor bem pequeno, obviamente, não dá para comprar muita coisa, ainda mais com os preços que subiram bastante nesses últimos anos. Geralmente ele vai acompanhando a inflação, mas ainda assim é um valor muito abaixo do que deveríamos receber por isso. Então, o que as escolas precisam obrigatoriamente é garantir uma cesta básica ou aquele valor mínimo no cartãozinho. Agora, tem escolas que só vão dar isso. Então, a CLT tem os benefícios de um CLT, vai dar uma cesta básica, mas não oferece mais nada. As escolas geralmente maiores, elas acabam oferecendo também convênio médico. Então, na que eu trabalhei de médio porte, ela oferecia um convênio médico, mas eu nem peguei esse convênio médico da escola, porque era o mais básico do básico do básico, nos deixavam muito limitados, o que para mim não era vantajoso. Então, apesar de oferecer, eu não conseguia me adaptar àquele tipo de convênio médico. Quando vai para escolas maiores, eles também geralmente vão oferecer um convênio médico já um pouco melhor, e aí existe a possibilidade de você pagar um pouco mais e ter um convênio melhor. Então eles têm alguns níveis de convênio médico, desde o mais básico até aquelas pessoas que optam por pagar mais e ter um convênio melhor. Então, quanto maior a escola, maior a instituição, geralmente você também tem mais benefícios. Outro benefício muito importante para os professores, e talvez para os professores que trabalham em escolas particulares seja um dos melhores para a gente, é que eles precisam garantir bolsa integral para os filhos. Então, até 2 filhos podem estudar na mesma instituição que você leciona
de graça, com bolsa integral. Obviamente, né, que tem alguns percalços nisso, né, nada é tão perfeito, porque, por exemplo, eu já trabalhei em uma escola em que tinham 2 unidades, a infantil e a ensino fundamental 2 e 1. E nessa escola, se você trabalhasse somente na ensino fundamental 1 e 2, o seu filho que estava no ensino infantil não tinha 100% da bolsa, tinha um desconto, porque era CNPJ diferente. Então, assim, apesar da gente, né, saber que tem esse benefício, algumas escolas, elas ainda conseguem dar uma escapada desse benefício que é bem grande pra gente. Nas escolas maiores, geralmente você trabalha na instituição que é desde ensino infantil até ensino médio, então você tem a bolsa para o seu filho garantida durante todo esse período. Bom, agora se você quer colocar o seu filho no ensino integral, algumas escolas dão um belo desconto para a criança ficar o tempo inteiro e algumas escolas não dão nenhum desconto e aí você teria que pagar, né, o meio período que você quer deixar o seu filho a mais, o que pode ser não conveniente, porque dependendo do valor fica muito caro. Então depende também de escola para escola o que eles optam por fazer com os filhos de funcionários que ficariam num período estendido. Um outro benefício que os professores têm, que são professores CLT, é o PLR. Então é aquele índice, né, que é calculado do lucro que a instituição teve e é distribuído entre os seus funcionários. Em escolas maiores esse PLR ele é alto, em escolas um pouco menores já é um PLR bem irrisório, quase é um pouquinho a mais no seu salário em um determinado mês. Então depende de instituição para instituição. Eu sei que as maiores instituições elas pagam desde de um salário completo a mais até 2 salários a mais. Bom, agora falando exclusivamente de escolas maiores, porque nas escolas menores que eu trabalhei não tinha nenhum tipo de benefício como esses que eu vou falar a seguir. Então acredito que somente nas escolas bem grandes, com bastante alunos, que pagam melhores inclusive, acabam oferecendo mais benefícios para os seus funcionários. Essas escolas em geral, elas tendem a valorizar aqueles professores acadêmicos, então que tiveram um mestrado, um doutorado, que fazem parte ali do meio acadêmico, e por isso elas acabam oferecendo alguns benefícios. Então, por exemplo, nessa escola, né, que eu tô, que é grande, ela oferece cursos de aperfeiçoamento. Então tem alguns sábados, alguns dias à noite que a gente fica na escola para ter esses cursos de aperfeiçoamento. Não é pago, né, em horas que a gente tá lá tendo esse curso, mas a escola oferece de graça. Então ela que tá arcando com o custo daquele profissional de fazer aquele curso de aperfeiçoamento. Oferecem também curso de inglês gratuito para os professores ou podem oferecer outras línguas dependendo da instituição. Licença para participar de congressos ou seminários acadêmicos. Então, se você tem algum trabalho para apresentar, você pode pedir aquele dia para a instituição e você falta, né, naquele dia de trabalho para participar de congressos e de seminários. Você tem uma licença para terminar doutorado, principalmente quando aqueles profissionais fazem o doutorado sanduíche com alguns meses em outro país. Eles te dão essa licença, então você não é demitido, você entra em um acordo e depois que você volta, você tem aquele seu cargo e número de aulas ali garantido. Oportunidade de crescimento profissional, então muitas vezes a gente vê que muitas pessoas falam, professor é professor, né? Difícil um professor ter outro cargo, a não ser que quer ser coordenador, faça curso para isso e tem ali uma oportunidade. Mas em algumas outras instituições tem sim, né, cargos, então tem, sei lá, você entra como estagiário, pode virar auxiliar de classe, pode virar um professor mesmo titular e pode virar um assessor, que daí você cuida do seu departamento. Então tem essa possibilidade de crescimento. A gente tem garantia, então caso aconteça alguma coisa, alguma morte do professor, aquele professor ele tem a garantia da bolsa integral para os seus filhos
durante o período inteiro, então desde o ensino infantil até o ensino médio é garantida essa vaga. A gente também tem oportunidade de desenvolvimento de atividades complementares, como viagens, feiras científicas, mostra cultural. Geralmente essas viagens eles pagam a mais, então aquele período que você fica, que você dorme, né, junto ali com os alunos, isso é pago. Então, geralmente nas instituições maiores tem essa oportunidade também, o que é um diferencial no seu salário. Os filhos, eles acabam tendo maiores oportunidades de, por exemplo, já sair falando inglês. Então essas escolas, elas investem pesado na língua inglesa principalmente, né? Algumas outras instituições em outras línguas, mas o seu filho, ele sai falando praticamente inglês sem você ter que ter pago um curso extra, um curso fora da escola, que é caro também. Então tem essa possibilidade, tem a possibilidade do filho também fazer intercâmbio. Então existem os nossos benefícios como profissionais, mas existem muitos benefícios para os filhos desses profissionais que estão nessas grandes instituições. Então é isso, eu acho que eu falei a maioria das coisas que eu lembrei. Se você lembrar de outras coisas, pode colocar aqui também, que a gente discute quais são os benefícios que as escolas podem dar para os professores, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.